Meu nome é Carolina Carmona Dias e estamos aqui hoje, dia 21 de abril, exatamente às 19 horas da noite, para gravar um prato típico para o trabalho em História da aluna Camila Carmona Dias. Iremos fazer um prato referente à história, do nosso local. Estamos em Apucarana, Paraná, no norte do estado. A nossa região é uma região bastante colonizada por japoneses e tem muita influência dessa etnia. Existem vários restaurantes e muitas festas típicas. Aqui na nossa cidade é muito conhecida a festa da cerejeira, que é uma festa com temática japonesa, pratos típicos, e o que se destaca é o sukiyaki, prato que iremos fazer hoje. Aqui também, nas escolas, todas as festas juninas e festas promocionais para arrecadar dinheiro, eles também fazem o uso desse prato. Então é bastante comum na nossa região, certo? A influência japonesa aqui na nossa região é tão grande que quando comemorou-se o centenário da imigração japonesa no Brasil, o príncipe japonês veio ao norte do Paraná em várias comemorações em cidades como Londrina, que está a aproximadamente 60 quilômetros daqui, cidades como Rolândia, e participou de várias festividades em comemoração a esse evento da imigração, dos 100 anos da imigração no Brasil, imigração japonesa no Brasil. Então, como professora de gastronomia, iremos fazer então aqui um prato que é habitual da nossa região. Para o preparo desse prato, aqui eu já coloquei a água para ferver, no qual iremos colocar o macarrão tipo udon, certo? Que é um macarrão japonês próprio para o preparo do sukiyaki. Quando a água ferver, iremos colocar o macarrão e em seguida nós iremos usar margarina para posteriormente nós fritarmos a carne. A carne, como vocês podem ver, elas estão cortadas em tirinhas. E aqui nós iremos fritá-la e aí nós vamos reservar essa carne e adicionarmos os legumes. Então, o sukiyaki nada mais é do que um cozido com carne, legumes e macarrão. E o toque especial é o shoyu, o molho de soja que os japoneses tanto usam na sua gastronomia. Como o molho de soja já tem uma quantidade bem grande de sal, então nós não faremos uso de sal nessa receita. E para dar um toque mais agridoce, a gente usa açúcar, certo? Então, vamos dar início ao preparo da nossa receita. Então, iremos colocar a margarina na panela. 2 colheres, aqui a gente está trabalhando com 1 kg de carne. Então, a carne para o sukiyaki, a gente tem que pensar que deve ser carnes macias. Então, pode ser filé mignon, contrafilé, alcatra ou patinho. Hoje, nós estamos utilizando alcatra. A partir do momento que a margarina derreter, nós vamos adicionar a carne e vamos fritar. Para daí, após o momento que ela estiver totalmente cozida, a gente vai reservar e fazer a cocção dos legumes. Para a cocção dos legumes, a gente vai começar sempre pelos que demoram mais tempo para cozinhar, para depois a gente ir adicionando os que são mais macios e demoram menos tempo. Caso a gente não faça desse método, o que irá acontecer? Ou o legume mais fibroso, o legume mais duro vai ficar sem a cocção adequada e o outro, os legumes mais macios acabam ficando mole demais. Então, é um prato que a gente tem que sentir a textura dos legumes e que deixa bem mais saboroso. Então, aqui
a nossa margarina já está totalmente derretida, então nós vamos adicionar as carnes. Assim como o sukiyaki, vários outros pratos japoneses também fazem parte do nosso dia a dia, como yakisoba, sushi, sashimi, entre outros tipos. É muito comum na nossa região, inclusive, encontrarmos restaurantes com rodízios japoneses, como são chamados. O que seriam esses rodízios? São assim como um rodízio de carne, eles vão passando nas mesas e vão servindo vários tipos de sushi com vários recheios diferentes, vários tipos de sashimi feito com tipos de peixes diferentes, vários cogumelos, que é também muito comum, e também dá para acrescentar na receita. Como eu falei anteriormente, por ser um prato típico utilizado em várias festas, na preparação, em vendas promocionais, em festas juninas da nossa região, o sukiyaki da nossa região é muito incomum nós encontrarmos cogumelos. Mas o sukiyaki original japonês, eles usam sim cogumelos no preparo do sukiyaki, tá? Por isso aqui nós não estamos fazendo. Nossos legumes, então aqui a gente tem couve-flor. E o legal do sukiyaki é que a gente aproveita toda a couve-flor. Falando em desperdício de alimentos, aqui nós não desperdiçamos. Inclusive a folha da couve-flor nós estamos utilizando. Então nós cortamos a couve-flor em pedaços menores. Vamos utilizar também o brócolis e algumas folhas do brócolis. Vamos utilizar a acelga, também cortada em tiras. E aqui a cenoura em rodelas. A cebola, como vocês podem ver, nós cortamos ela em pétalas. Então, ela tem um corte maior, ela vai aparecer bastante no nosso prato. Por ordem e tempo de cocção, nós então, após retirarmos a carne, nós iremos colocar o brócolis, a couve-flor e a cenoura. Quando elas já estiverem macias, nós vamos adicionar a folha da couve-flor, a cebola e posteriormente a acelga. Os próprios legumes vão soltar bastante líquido, então nós não vamos adicionar líquido nenhum na receita. Quando todos os nossos legumes já estiverem cozidos, adicionados um pouco de shoyu e açúcar, eu vou separar, fazer uma divisão dentro da panela mesmo e vou adicionar o macarrão cozido. E vou aproveitar aquele molho de shoyu e vou misturá-lo. O sukiyaki é muito comum ser servido dessa forma, com os legumes de um lado e a massa, o macarrão de sukiyaki, do outro na panela. E aí a própria pessoa que coloca no prato ou até mesmo vai se servir, ela mesma mistura. Tem essa divisão na panela. Muitas pessoas também colocam ovo cru no fundo e adiciona o sukiyaki bastante quente em cima, para que ele cozinhe. E também outras pessoas têm o hábito de utilizar o queijo de soja, o famoso tofu, muito comum na gastronomia japonesa. Então vamos mexer aqui bem a carne e deixar ela bem cozida. Enquanto a nossa carne cozinha, a nossa água já ferveu e eu vou adicionar o macarrão. Como vocês podem ver,
Ele é bastante parecido com o nosso famoso macarrão espaguete. Nós não adicionamos sal na água, apenas água para cocção do macarrão. Aqui eu irei pegar um prato para que a gente consiga reservar a nossa carne cozida. Nossa carne já está quase pronta, o macarrão está sendo cozido, então eu irei preparar o nosso escorredor, já vou deixar ele pronto para que a gente possa escorrer o nosso macarrão. O nosso escorredor já está ali, então vamos aguardar o cozimento total do macarrão para aí já levarmos para escorrer. Como nós iremos cozinhar aqui junto com os legumes, então nós não podemos deixá-lo muito mole. Caso contrário, acaba virando uma papa, o que não é nada agradável. Então vamos deixar cozê-lo e vamos escorrer sem chegar no ponto total da cocção, sem que ele esteja totalmente cozido, porque ele vai passar por uma segunda cocção junto com os legumes e com a carne. Aqui a nossa carne, ela soltou bastante água, normal para qualquer cocção de carne. Então eu já vou aproveitar essa água e já vou adicionar para cozinhar junto com a carne o brócolis e a couve-flor. Como aqui as folhas estão juntas, eu vou tirar as folhas da couve-flor, porque elas cozinham rapidamente, não tem a cocção tão demorada, e vou adicionar junto à selga, porque aí colocamos no mesmo momento. Então vou adicionar a couve-flor. E agora o brócolis, todos devidamente higienizados.
otimizar o processo de cozimento, vou tampar a panela. Aqui eu irei retirar um pedaço de macarrão para ver o cozimento dele como está. Ele está bastante al dente, então vou esperar mais um pouquinho, mas uns 2 minutos é o suficiente para já escorrer e já deixá-lo separado para adicionar ao final da preparação. Enquanto isso, vamos aguardar a cocção dos nossos legumes. Vou adicionar agora também a cenoura, que é um legume mais firme e vai demorar um tempinho mais de cocção. Vamos misturar bem. E já podemos ir adicionando o molho de soja aos poucos. Uma colher de sopa de açúcar. Vamos misturar todo esse molho. Os japoneses não comem sukiyaki em pratos normais. Eles usam o chawan, uma espécie de potinho menorzinho e mais alto, parecido com uma tigelinha para nós brasileiros. E eles também não fazem o uso de garfo e faca. Eles usam o hashi, o famoso, são 2 pauzinhos famosos, né, conhecidos por ser o instrumento tanto para o preparo do sukiyaki, para a mistura, os japoneses usam o hashi, como na hora de comer, de sentar à mesa também, eles utilizam o hashi como o talher deles. Muitos brasileiros têm dificuldade para fazer o uso do hashi. Então, uma técnica legal é adicionar, amarrar um elastiquinho na ponta do hashi e isso facilita a pega. Para quem aí quer comer com hashi, quer utilizar dos hábitos tradicionais. Vamos agora esperar 1 minuto, enquanto cozinha bem o macarrão. E aqui, eu já me adiantei e já escorri o macarrão, tá? Os legumes estão cozinhando. Aqui então estão o brócolis, a cenoura, a carne e a couve-flor, que são os nossos mais firmes. Vamos tampar para facilitar esse cozimento. Aqui nós temos então a cebola, como eu já havia comentado no início do vídeo, cortada em pétalas. Vou adicioná-la agora.
Vamos misturar bem e vou adicionar mais shoyu. E também mais açúcar, como anteriormente. 1 colher de sopa de açúcar. E o molho de soja. Misturamos bem, para que a cebola incorpore nessa mistura de carne e legumes. Vamos adicionar mais molho de soja. E adicionar, em média, 1 colher de sopa de açúcar. Mistura bem. E vamos tampar para continuar a nossa cocção. Para, por último, adicionarmos a selga e as folhas da couve-flor e do brócolis que estão já cortadas e higienizadas aqui. O nosso macarrão está cozido, mas como eu já falei também anteriormente, não está totalmente cozido, pois iremos adicionar aqui para ele pegar o sabor do molho de soja e também dos legumes e da carne, certo? Então, ele vai ser adicionado ao final e vai ter aí um tempinho dos 2, 3 minutos de cocção para saborizar bem, então por isso ele não está totalmente cozido, ele não chegou na cocção completa. Vou adicionar a selga junto com as folhas da couve-flor e do brócolis. Como elas estão bem crocantes, agora eu vou fechar para que elas deem uma murchada e fiquem Após passar então os minutos para que as nossas folhas murchem, agora eu vou incorporá-la na mistura. Vou adicionar mais molho de soja. E um pouco também de açúcar, como anteriormente, uma média de 1 colher de sopa. Os nossos legumes e a nossa carne já está bem cozido. Então, o que eu vou fazer? Vou puxar toda
todos eles para o meio da panela e deixar um pedaço para adicionar o macarrão que já está cozido. Assim, o nosso macarrão ele vai pegar o sabor desse molho que nós fizemos com o molho de soja, o açúcar e é claro que vai também ter o sabor dos legumes e da carne. Agora eu vou incorporar o molho ao macarrão. Agora, esperamos 1 minuto, 1 a 2 minutos, o tempo do macarrão cozinhar com esse molho e o nosso sukiyaki já está pronto. E este é o nosso prato pronto, aqui está o nosso sukiyaki. Espero que tenham gostado da receita. Qualquer dúvida, sou professora de gastronomia do Instituto Filadélfia de Londrina, a Unifil, e o meu contato é carolina.dias@unifil.br.